O Reginaldo não tem pra onde correr, né, Reginaldo? Não tem pra onde correr, né? Você é obrigado a ouvir, né, entre aspas, as bobagens do Genival, né? Mas, irmãos, vocês veem que eu sou espontâneo. Não procuro, né? Não procuro falar bonito, santidade. Não, esse sou eu. Aqui na rádio, é claro que eu me transformo um pouco. Eu me transformo um pouco, né? Porque os irmãos que me conhecem pessoalmente sabe do grau de seriedade que é o Genival, né? Eu sou uma pessoa de muito poucos amigos mesmo, né? Mas aqui eu estou num local de público, né, Reginaldo, né? Uma pessoa pública. Mas, irmãos, a minha vida, Marcelo, Reginaldo, é um livro aberto. É um livro aberto. Se alguém tem algo contra mim, eu autorizo o Reginaldo a abrir os canais aqui da rádio, né? É claro que ninguém vai ligar pra xingar, né? Né? Mas a gente vive num mundo, Marcelo e Reginaldo, no mundo cristão que Jesus amado, né? Tem gente pior do que o Satanás. Desculpem a expressão, viu, irmãos? Mas você que é, sei lá, talvez tenha, sabe que é verdade o que eu tô falando. Não tô inventando nenhuma mentira, não tô tacando pedra em ninguém, tô falando uma verdade. Jesus Cristo foi crucificado por falar a verdade. Então não tem problema nenhum. Então tem gente no nosso meio que é pior do que o diabo, pior do que Satanás, pior do que Lucifer. Uma coisa que meu irmão sempre fala. Se ele fala, eu concordo com ele. Tem hora, hein? Tem hora. Eu não concordo, não. Eu tenho minhas opiniões próprias. Tá certo. E tem hora que eu até concordo com ele, porque ele fala, e se a gente for prestar atenção é mesmo. O quartel que ataca, que mata os seus próprios soldados são os crentes. Exato. Exatamente. Porque parece que não pode, quando vê se é assim que ele se destaca mais, né? No meio, pronto, aquele lá já é apedrejado. Aquele lá já é criticado, já fala mal. Olha só, irmão Marcelo e Reginaldo. Eu ministrei domingo eu tive uma oportunidade na igreja, mas eu estava conversando com o meu chefe. Acho que foi na quarta ou na quinta-feira antes do domingo passado. E eu já tinha isso em mente. Era uma mensagem que eu ia levar para a igreja, mas me deu a oportunidade também para ler a palavra inicial. Pois bem, irmãos, Marcelo e Reginaldo, fiz a pergunta na igreja, fazer a pergunta para você e para vocês. Uma pergunta retórica. Mateus, porque os outros evangelhos eu não lembro, mas eu vou falar o evangelho de Mateus. Mateus começa a ler até o versículo 8, até o capítulo 8, né, os ensinamentos de Cristo, 5, 6, 7, 8, sermão da montanha, não, 5, 6, 7, sermão da montanha. Aí termina o sermão, aí vem a cura do leproso, depois vem Jairo, depois acho que entre o 8, 9, 10, não recordo, aparece a primeira vez Jesus expulsando um demônio. Recorda disso, Reginaldo? Eu não sei qual é o capítulo de Mateus, mas Jesus aparece a primeira vez expulsando um demônio. Onde é que o demônio estava? Estava no meio da rua? Estava no monte, quando Jesus estava ensinando lá, Sermão do Monte? Estava no meio daquela população, quando Jesus estava ensinando lá o Sermão do Monte? Onde é que estava o demônio? O homem da mão mirrada. Onde foi que esse homem estava? Na sinagoga. E para nós sinagoga hoje é o que? Igreja. Então onde é que o demônio está? Dentro das igrejas. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente agora careta se escandalizando comigo. É isso, irmão, o demônio não pode entrar na igreja não. Aí é que tá. Ele está enganando você com isso. Está fazendo você crer que dentro das igrejas CNPJ, porque a verdadeira igreja que Jesus falou, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa igreja, o diabo não tem vez. É exatamente, Reginaldo. É eu, é você, somos nós. Sabe por quê? Essa igreja, Colossenses, está escondida atrás da cruz de Cristo. Ah, irmão Genival, mas tem muita gente que eu conheço que é crente e já caiu demoniado.
Tá aí a resposta. Crente que é o endemoniado. É, o demônio dentro da onde? Das igrejas, CNPJ. Agora por que o crente cai demônio, entre aspas, né? Crente cai endemoniado? Porque não houve um verdadeiro nascimento. Não houve uma verdadeira conversão. Mas o crente, o diabo de crente, muito mais do que eu, você e o Porque Reginaldo, hein? ele crê, ele crê E estremece. Ele crê que vai chegar o dia. Tanto que pode ver que ele não desiste, né? Todo dia ele tá batalhando, mas não porque ele já sabe que ele tá condenado. Exato. Mas ele tá tentando levar a gente junto com ele. Então fala assim, o crente endemoniado. Ah, então, ele é crente. Não falou que ele era cristão, convertido, né? Pois é, eu vou entrando aqui na conversa. Vamos lá. Intrometido. A graça e paz a todos da rádio. E lembrando que a palavra crente, ela vem do grego kleros. Kleros, que significa aquele que crê que existe um ser superior todo-poderoso. Então, automaticamente, o inimigo de nossas almas, ele crê e treme, porque sabe que tem um Deus maior do que ele. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Renan, por essa cultura. Eu não sabia não, hein? Já vai agregar aqui a minha lista de conhecimento. Em nome de Jesus. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Marcelo. E é isso aí, irmãos. É isso aí. Mas os crentes, Deus, irmão, Deus. Sabe quem é Deus? Sabe quem é Deus, Reginaldo? Sabe quem é Deus, Marcelo? Deus, todo poderoso, que habita na luz inacessível. Ele fala no versículo que todo mundo ama. Acho que é 1 Crônicas 7,14. É isso mesmo? 1 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e ora. Todo mundo ama esse versículo, né? Mas você já parou pra pensar? Deus está falando isso pro povo dele. Se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Como que um povo que é de Deus está em mau caminho? Se Deus é bom e a pessoa está no mau caminho, ele está fazendo a vontade de quem? De Deus? Não. Aí Deus está falando pro povo dele: se o meu povo se converter e me buscar, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso tudo antes do povo cair me desculpem a expressão, eu vou usar uma expressão que está na Bíblia, mas muita gente se escandaliza com essa expressão. Antes do povo cair em desgraça, ser levado cativo à Babilônia, sendo que Deus levantou os próprios inimigos babilônios para levar o povo dele, que ele disse: esse povo é de propriedade particular minha, ninguém toca. Mas foi lá os babilônios e tocou no povo de Deus. O templo que Salomão construiu, que os teus olhos estejam dia e noite olhando para esse lugar, os teus ouvidos, as orações que forem feitas. A arca que simbolizava a presença de Deus até hoje sumiu. O templo que o povo até hoje, né, acredita, né? Tá lá o gomo do templo, tá lá aquele nosso amarelo lá em Israel lá. O povo até hoje buscava Deus o que aonde? No templo, porque Deus estava lá. E o templo existe hoje, foi destruído. Então, irmãos, crentes careta, pentecostal ou não, barulhento ou não, irmão, busca a palavra do Senhor. Não busca profecia nem profetada. A melhor profecia, o irmão João fala direto aqui, é a palavra de Deus. Eu estava ali fora pensando, Reginaldo. Eu acho que já falei outra vez aqui. Foge daquele que diz: eu sou profeta. E eu profetizo sobre a tua vida. Com todo respeito, viu, irmão missionário Marcelo, que eu não sei lá na igreja, né, como é que fala. Na igreja onde eu congrego, tem gente que fala isso. Irmão, eu sou profeta de Deus, eu profetizo na tua vida, eu vou profetizar. Abre a mão aí, Reginaldo. Vou precisar uma chave, uma porta, né? Eu sou profeta. E você olha para a Bíblia, nenhum profeta de Deus fala que eu sou profeta ou eu sou alguma coisa. Nenhum deles.
Elias, Eliseu, Samuel, o próprio Moisés, nenhum deles. Vem João Batista e fala que diminua eu, para que ele apareça. E os profetas não querem aparecer, porque eu sou profeta. Eu sou. Tem muito eu. Aí, não, então, aí Tem vem muito Deus e eu. fala assim: tu é nada. Tu é um germe na terra e não sabe disso. Aí quando fala assim, eu sou profeta e profetizo, aí usa o nome de Deus. Só que esse Deus, quando soa nos meus ouvidos, ó, Marcelo e Reginaldo, e a ouvintes da Rádio Nova Geração FM, quando alguém está profetizando, pregando e dizendo que eu sou alguma coisa e fala que em nome de Deus vai fazer alguma coisa, o Deus, na minha mente, dele, é um Deus com D minúsculo. Porque o Deus que eu sirvo, ele fala que eu não sou nada. Não sou nada se ele não for na minha vida. E a minha boca, é claro, ela tem que ser usada para, entre aspas, profetizar. O profetizar que eu falo é quando você lê a Bíblia e prega a palavra, consequentemente você está profetizando a palavra de Deus. A palavra escrita que vem para a tua boca e ela tem que ser verbalizada. Porque se você botar a Bíblia diante de um microfone, ela não vai falar. Vai, irmão Marcelo, não vai. Abrir a Bíblia aqui e vai lá, profetiza agora. Profetiza a boca de Deus. Porque não dizem, né? Eu canso de dizer isso, né, Reginaldo? Que dizem por aí, né? Eu também dizia isso até refletir. Que a Bíblia fechada é um livro, ela aberta é a boca de Deus. Então coloca lá no frente do microfone e deixa ela pregar. Nós comentamos isso, né? Semana passada, né? Então. Que o povo tem costume, você vai só, tá Bíblia tem. Tá lá abertinha, no Salmo tem cheio de poeira, só ali. É, então, amarelada. E uma analogia que o irmão João trouxe aqui da avó, né? Que perdeu o óculos. Amei aquela ilustração, pena que eu não gravei. Irmãos, então, eu falei aqui, a Bíblia é a boca de Deus falando com você a partir do momento que você coloca os olhos nela para ler. Não é aquele ali, fecha a Bíblia e onde eu abrir, Deus vai falar. Tem um lugar aí, não sei se já acabou essa campanha, dizendo assim, a campanha é, coloca a tua casa em ordem. E o resto do versículo, irmão? Hã? E para quem foi dito isso? Coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Cadê o resto do versículo, irmão? Eu não vou falar o nome do ministério, mas você sabe do que eu tô falando, né? Existe por aí. Aí chama os profetas, pregadores de renome, tipo Marcelo. Ô, glória, recebo. Aleluia. Né? Chama um pregador de nome que só faz gritar. Gritar, que é o que o povo gosta de ouvir. Gritaria e línguas estranhas. Aí o povo, recebe aí, irmão. Hoje Deus vai entrar na tua casa e tá mandando conserto a tua casa. Põe a tua casa em conserto, porque Deus vai entrar hoje com providência. Ah, é? Deus vai enviar o anjo da morte. E aí, você vai querer? Né? Que quando Isaías foi falar para Ezequias, põe a tua casa em ordem que vai morrer, Ezequias virou para a parede e falou: Senhor, lembra de mim. Lembra o que foi que eu fiz? Aí Deus mandou para Isaías: volta lá, pai, volta lá. Volta lá. Dá tempo ainda. Aí eu ouvi o meu professor de teologia, o pastor Leonardo Teixeira, falando assim: que Ezequias ficou vivo. Por ele ficar vivo, nasceu. Ai meu Deus, fugiu o nome do filho dele. O pior rei de Israel, que fez com que o povo entrasse na idolatria, pecasse e fosse levado cativo para Babilônia. Aí o pastor perguntou: se ele não tivesse nascido, como ficaria a história? A história seria diferente. Possivelmente, né, Reginaldo? Só pegando dois ensejos, dois pontos que você colocou um pouco mais atrás. Até Jesus, quando ele ia fazer alguma coisa, curar, como ele mesmo disse, a tua fé te salvou, ele nunca usou o nome dele. A glória ele sempre mandou para Deus. Ele nunca disse eu, não. Aleluia. Tudo graças ao Deus Todo-Poderoso. E o segundo ponto que você pegou, aquela palavra que todo mundo odeia, a desgraça. O que leva a ser essa desgraça?
é a falta da graça de Deus na vida da pessoa. Exatamente, é Falou isso. tudo agora. Aí, o Reginaldo também é vocabulário, hein? Dicionário. É exatamente isso, mano. Muita gente se escandaliza. Com todo respeito à minha bênção, ela se escandaliza, né? Quando eu tô nervoso, aí eu falo, ô desgrama, né? Ela acha, mas por quê? Você ouviu o Silas Malafaia falando isso direto. Sim. Eu me escandalizei quando ouvi o Silas Malafaia falando. Falei, peraí. Não. Aí ele explicou, aí eu fui no dicionário ver e falei, se graça, se você está na graça, é um favor que você não merece. Se você está fora desse favor imerecido, você está numa desgraça. Você, aí trazendo para todos nós hoje, cristãos, vivemos debaixo da graça, mas somos uns desgraçados. Sim. Porque aí minha noiva também se escandaliza quando eu falo miséria, miserável, não sei. Mas Paulo escreveu: Miserável homem que sou. quem me livra do Que corpo dessa humildade. morte? Então, irmãos, da minha boca, dos meus lábios, ouvintes da rádio Nova Geração FM, Reginaldo e Marcelo, eu era um homem, eu era uma pessoa que da minha boca, de 10 palavras, 30 era palavrão. Não fala nem 20, era 30 era Isso palavrão. que das 10, né? É, então. Isso que das 10. Não quer dizer que a boca dele só sabe. Que se ele continuasse falando. Misericórdia. Então, era isso mesmo, mas era muito palavrão. Eu tinha uma boca muito suja. Hoje em dia, eu não falo nem a palavra que começa com M e termina com A, sabe, né? Depois você vai ver lá e dá descarga. Nem essa palavra eu procuro evitar. Mas sabe por que lá vai eu entrando de novo. Por que você mudou o seu palavreado? A própria palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Exato. Como você estava cheio do mundo, só falava aquilo que o mundo enchia. Como hoje você está cheio da presença de Deus, seu coração está cheio de Deus, você vai falar das grandezas de Deus. Glória a Deus, é exatamente isso, Reginaldo. É por isso que eu faço que nem um João. Mas não, ele todo sábado fala, né? Você já leu a Bíblia hoje? Mas eu sempre falo, irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia diz a própria palavra, que ela é como água que lava, regenera. Só ela para mudar o homem, para purificar o homem, para limpar o homem. Eu falo para as pessoas falam assim para mim, eu já ouvi muito, né? Não, eu gosto de beber, eu gosto de fumar. Uso o gospel rap que eu falei aqui. Pessoa que se droga, fuma, não tem problema, irmão. Venha para Cristo. Venha para Cristo. Você tem que se dar uma oportunidade. As pessoas falam assim, no tempo de Deus não. Deus não faz nada por esse mundo mais. A única coisa que Deus fez, duas coisas Deus fez pelo mundo ou no mundo. Primeira, fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. A segunda, enviou seu filho para resgatar esse homem que ele fez. Ele não faz mais nada. Não faz mais nada. Quando ele olha pra gente, pro mundo, pro globo terrestre, a vontade dele é destruir, para refazer tudo aquilo que ele lembra do dilúvio, né? Diz o capítulo 6 de Gênesis que a maldade do coração do homem era má continuamente. Por isso Deus olhou e falou: ixi, dá não, tá fedendo, vou destruir. Mas ele preservou ainda. A intenção dele é preservar só Noé e a esposa, né? Aí os filhos de Noé deram ouvidos à pregação de Noé. Aí foram salvas 8 pessoas. Mas não é isso que Deus quer? Que demos ouvido para a palavra dele? Senhor, quem deu ouvido à nossa pregação? Então, eles deram ouvido para a pregação do sogro deles. Exato. Naquele tempo não havia Cristo, né? Mesmo assim, as pessoas falam assim, o tempo da graça, nós estamos no tempo da graça. Não, a graça sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Diz a Bíblia que Noé achou graça. E aí? Não é tempo da graça, não existe tempo da graça. A diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é o sangue de Cristo vertido na cruz. O sangue da nova aliança. Deus, ele nunca quebrou a aliança dele com a humanidade. É sempre a humanidade que quebra a aliança que Deus tem com ela.
Aí Deus, ele se dá o trabalho, aleluia, glória a Deus, se dá o trabalho de ir buscar o homem, a humanidade. Por isso tantas passagens bíblicas, o filho pródigo, a ovelha perdida, o povo de Israel. Deus veio resgatar esse povo, mas o povo o rejeitou. Mas mesmo assim ele continua batendo na porta. Tem louvor aí, Reginaldo? Não falei uma hora. Então, falou sim. É festa. E lembrando que programa de aniversário. Parabéns para você, ouvinte, que por esse um ano aqui nos ouvindo, tendo paciência. Pode falar, paciência com o Genival, pode falar. Não, porque de vez em quando eu entro aqui também, tô aqui também levando aquilo que às vezes o povo não conhece, a palavra de Deus, palavras difíceis que confundem o povo, mas é tudo graças aos ouvintes que estamos aqui mais uma vez. Irmão Marcelo, tem algo a falar? Eu vou agradecer também os ouvintes, né? Porque eu já sou mais novinho, comecei, cheguei agora, peguei o bonde andando, mas agradeço que o povo que nos ouviu esse dia que nós pudemos estar aqui, né? E agradecer ao jornal por dar essa oportunidade, pra gente poder estar sempre aqui interagindo com o pessoal, né? Amém. E os ouvintes que têm paciência, né? Vocês é triste, pra aguentar vocês é trabalho.